Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina e estamos de volta com a nossa aula de língua portuguesa. Nós hoje estamos vendo sobre notícia. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre a estrutura da notícia, o que vem primeiro, lemos aí uma notícia, assistimos a uma notícia que ela é um pouco atual, né? Não é tanto, mas aconteceu recentemente. E também vimos aí como estruturar essa notícia. Agora nós vamos ler uma nova notícia, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, né? Nós vamos aqui. Panela entala na cabeça de criança. O garoto de 2 anos, Daniel Gonçalves de Lana, ficou com uma panela entalada na cabeça. Nesta segunda-feira, na cidade de Governador Valadares, no leste de Minas Gerais. Segundo a avó do menino, o fato aconteceu quando ele brincava com outros amiguinhos na sala de casa, onde a família mora. Foi tudo muito rápido. A mãe dele estava se arrumando para ir para a aula quando ele pegou a panela. A gente só viu quando ele veio correndo pedindo para alguém tirar a panela da cabeça dele. Contou a dona de casa, Geralda Gonçalves Pimenta da Silva, 58 anos. Como o menino chorava muito, a família resolveu chamar o corpo de bombeiro. Os militares usaram óleo de cozinha e detergente para retirar a panela da cabeça do garoto, que não ficou ferido nem precisou de atendimento médico. Foi só um susto, agradeceu a dona Geralda. Nossa, crianças, a gente que é mãe nem imagina uma situação dessa acontecendo com o filho da gente, né? A gente entra em desespero. Por isso aí, todo cuidado, viu, com o que você põe na sua cabeça. Mas, enfim, aqui é uma notícia, né? E o que está contando nessa notícia? Está relatando um acontecimento que foi real de um garoto que pegou brincando lá com os colegas, com os familiares, coloca, né, a panela na cabeça. Só que a panela entala, né? Ela não sai. E aí? Olha só que situação. Então, ali houve um pouco de alvoroço, né? Mas eles conseguiram tirar, não foi? Como foi que eles conseguiram tirar? Ah, chamaram o corpo de bombeiro e ele colocou óleo, né, e detergente para ficar ali uma coisa mais flexível e conseguiram retirar essa panela e ficou tudo bem, o menino não ficou machucado. Agora vamos tentar compreender essa notícia. Acompanha comigo aí na telinha. Qual é a manchete da notícia? Olhando aqui para a notícia, né? Onde que a gente encontra aqui a manchete? Olha só. Panela entala na cabeça de criança, né? Por quê? Porque o título. Então, a manchete ela vai vir como o título. Certinho? Vamos conferir? Olha só. Panela entala na cabeça de criança. O que esta notícia está nos informando? Qual é a informação? A manchete tem a ver com as informações? Totalmente, né? Então, vai falar sobre o garoto de 2 anos, Daniel Gonçalves de Lana, ficou com uma panela entalada na cabeça, né? Olha só, ficou preso. Como conseguiram resolver o problema? E aí, vocês lembram? Nós conversamos um pouco, não foi, sobre isso? Os militares usaram óleo de cozinha e detergente para retirar a panela da cabeça do garoto. Onde e quando esta notícia foi publicada? E aí, vocês ainda lembram onde ela foi publicada? Dia 17 de junho de 2007, na Folha Online, né? Foi na Folha Online. Onde é que eu vou encontrar isso, professora? Olha só aqui, ó. Geralmente vai estar a fonte. A fonte é onde o texto foi retirado. Então, aqui ela foi publicada na Folha Online, dia 17 de junho de 2007. Certinho?
Então, crianças, existem as notícias verdadeiras, mas hoje nós já estamos aí com uma moda, né, que não é muito legal, que são as notícias fakes, que são as notícias falsas, né, as fake news. Acompanha comigo aí na telinha. Então, o que é fake news? Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação se popularizou. A imprensa internacional começou a usar com mais frequência termos fake news durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos, na qual Donald Trump tornou-se presidente. Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas principalmente em redes sociais. Então, crianças, muitas pessoas hoje em dia, usando de má fé, elas criam história como se fossem verdade e publicam, como se aquelas histórias fossem verdadeiras nas redes sociais. E aí você lembra que hoje em dia até nem tanto, mas a pessoa postava para alguém e essa pessoa passava para os outros amigos, familiares que ela conhecia, que estavam lá adicionados nas suas redes, no seu telefone, né? Na sua agenda telefônica. Então ela começava a passar aquelas informações que não são verdadeiras para outras pessoas. Então, se você recebe uma informação, primeiro se certifique se essa notícia é verdadeira ou se ela é falsa, para você poder passar para frente, né? Teve uma campanha para que você fizesse isso, não estivesse divulgando notícias falsas, porque às vezes você achava que era verdadeira porque você recebia de um conhecido e passava para os seus conhecidos, mas na verdade eram notícias falsas. Então essas notícias falsas, nós utilizamos o termo para fake news. Continuando. Aí, olha só, na época no auge aí da doença do Covid, falavam muitas informações falsas, né? As pessoas entraram em pânico e só a própria doença já causava isso. Mas as pessoas inventavam muitas outras coisas. Por exemplo, diziam que o chá do abacate com hortelã prevenia contra o coronavírus, que outras coisas como uísque e mel era contra o coronavírus, se você tomasse também ajudava no combater o coronavírus. O óleos para combater coronavírus, quer dizer que se você passasse óleos na pele, alguma coisa assim, aquilo ali você não ia pegar o coronavírus, né? Muitos divulgaram dizendo muitos chás, enfim, havia listas infinitas de notícias dizendo informações sobre ou óleo, ou chá, ou vitaminas, alguma coisa que combatesse o coronavírus. E, na verdade, ele era novo para todo mundo e ninguém sabia exatamente como lidar com aquilo. Então, eram notícias falsas. E aqui, né, a continuação. Olha só, foram 15, né, informações falsas sobre o coronavírus. Dessas fake news que a gente falou, você ouviu falar de alguma dessas? Alguém chegou para você e disse assim, olha, se você tomar um chá tal, você não vai pegar coronavírus, e você acreditou? Né? Muitas vezes, muita gente falou isso. Teve gente que disse assim, olha, se você tiver com Covid, você pode pegar o alho e comer alho todo dia que você não vai pegar coronavírus. E a gente sabe que não é bem assim, né, gente? É um vírus que ele precisa, se você pegar esse vírus, você tem que combatê-lo com a medicação adequada para que você fique bem. E hoje, né, nós temos aí as vacinas para que você possa tomar e combater de uma forma mais eficaz, né? Que possa ter um resultado melhor. Então, criança, agora nós vamos analisar uma outra notícia. Essas notícias que eu estou trazendo para vocês, elas não são muito atualizadas, né? Mas é para que a gente possa entender o que é uma notícia e que a gente venha aprender a ler, a interpretar e também futuramente escrever uma, né? Olha só, essa notícia nós vamos falar sobre Neymar leva 4 prêmios na festa do Campeonato Paulista.
Encerramento da competição ainda teve homenagem ao ex-goleiro Marcos. Jogador do Santos na conquista do terceiro tricampeonato paulista da história do clube, Neymar brilhou na premiação dos melhores do Campeonato Paulista, promovida pela Federação Paulista de Futebol na noite dessa segunda-feira em São Paulo. Além de levar para casa o principal prêmio da noite, o de craque do torneio, o jogador santista também recebeu troféus de melhor atacante e artilheiro da competição. Neymar anotou 20 gols em 16 jogos, alcançando a excelente média de 1,25 gol por jogo. Carismático, o atacante ainda venceu na categoria o cara do torneio, que contava com um voto de internautas. Outro homenageado na noite foi o ex-goleiro Marcos, que anunciou sua aposentadoria no início do ano. O palmeirense foi aplaudido de pé, ouviu elogios de familiares e ex-companheiros em um vídeo e viu sua filha entrar no palco para abraçá-lo. Agência, Estado e Gazeta. Então, aqui nós temos, né, uma outra notícia que está falando sobre uma premiação, não é isso? Sobre uma premiação que acontece, ó, no Campeonato Paulista, né? Os melhores do Campeonato Paulista. Então, eles fazem lá aquela premiação e o Neymar, ele recebeu o quê? Daqui, ó, 4 prêmios, né? 4 prêmios. Agora, vamos fazer uma pequena interpretação para ver se você entendeu o texto direitinho. Esse texto é uma receita, uma notícia, uma fábula ou um poema? Claro que só pode ser uma notícia, né? Está contando acontecimentos, né, que houve ali nessa premiação. A festa de premiação foi promovida, letra A, pelo time do Santos, letra B, pelo jogador Neymar, letra C, pela Federação Paulista de Futebol, letra D, pelo jogador Marcos. Então, crianças, quem foi que promoveu aí? Você lembra aí? Foi a Federação Paulista de Futebol. Ela promoveu essa festa, né, para premiar os jogadores, né? O fato principal tratado na notícia é, letra A homenagem feita ao ex-goleiro Marcos. Ele também foi homenageado, mas será que essa é a principal? Alternativa B, a premiação dos melhores do Campeonato Paulista. Será que é essa? Letra C, a aposentadoria do ex-jogador Marcos. Será? Letra D, o voto dos internautas. Enfim, aqui nós sabemos, né, que a letra B, a premiação dos melhores do Campeonato Paulista. Enfim, crianças, nós vamos finalizar por aqui. Eu acredito que você compreendeu, né, que a gente estudou, nós aprendemos como ler uma notícia, como interpretar essa notícia, vimos as principais características de uma notícia, o passo a passo, a estrutura dessa notícia. E se você quer rever essa aula novamente, acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!